Flávia me perguntou assim, pastora, o que a senhora está ministrando? Eu falei, eu estou ministrando de passos para chegarmos à prosperidade. Falei, pastora, prosperidade é sonho da gente, meu, teu. Não que não sejamos prósperos, já somos. Mas a gente quer ser mais. E esse mais, eu me lembro de Jesus falando para aquele moço rico. Porém, te falta uma coisa. Deus te abençoe, Mar, Deus te abençoe, Clarinha. E eu me lembro que quando Jesus olhou para aquele jovem rico, né, pastor, ele falou assim, porém, te falta alguma coisa. E a pastora Flávia é muito usada por Deus. Se ela puder estar comigo, eu não sei se ela vai poder estar, né, gente, porque ela tem a casa, a igreja, ela veio para os compromissos dela, mas se ela puder estar aqui comigo hoje, amanhã, ou depois de amanhã, então eu vou ficar feliz demais da conta. E como ela está aqui, eu falei, meu Deus, eu preciso pegar esse anjo precioso aqui para me abençoar e te abençoar. E é lógico que ela vai sair muito abençoada também desse lugar. Então eu gostaria que a pastora falasse algo sobre prosperidade para nós. Pastora, o que Deus colocou no seu espírito? Fique à vontade. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 7. Eu vou ler do meu celular. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus. É sobre isso. Eu aprendi com a senhora, a gente tem aprendido isso na vida, que para chegar numa plenitude, a passos, né? Tudo da nossa vida é um caminhar. A gente vai tomando degrau a cada processo. E para a gente chegar numa prosperidade, não tem como ter prosperidade em todas as áreas da vida, financeira, emocional, espiritual, profissional, se não houver um shalom de Deus. A paz, que excede todo entendimento. Que paz é essa? É aquela que em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio ao luto, em meio à doença, ela ainda permanece firme. Ela ainda está presente. Porque é essa paz que Jesus transmitiu aos discípulos, né, pastor? Ele não está vivendo num tempo fácil. Era alguém que era perseguido, que era até pela sua própria família, tinha as rejeições, né, dos judeus, de alguns judeus, da religião em si, do exército romano. É tão bonito que ele chegou e falou, deixa-nos a paz, a minha paz. Uma paz que a gente não conhece ao todo. Verdade. Por quê? Porque ela excede o nosso entendimento humano, mas ela vem do entendimento de Deus. E a Bíblia diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Pelo menos nós temos que buscar ter a mente de Cristo. Que é a mente que vai trazer para mim e para você o caminhar de chegar nessa paz que excede o nosso entendimento, que nós falamos que é o shalom de Deus. E o shalom eu aprendi há muito tempo, estudando um pouquinho, que ele tem três pontas, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tudo na minha vida e na sua, né, pastora, que tiver completo, que não tem nada quebrado, que não tem nada faltando, que está tudo no lugar, você encontrou essa paz que excede todo entendimento. Meu Deus, pastor, vamos falar um pouquinho de cada ponto, que eu acho tão importante. Vamos, eu acho que é legal. Nada é quebrado. A gente tem e isso não é só de coisas. Sim. Embora coisas, a gente sabe que todas as coisas, ela tem uma unção, né? Ela tem algo, uma energia dela, vamos dizer assim. Então, se você tem um objeto quebrado ali, porque eu ganhei de fulano e eu mantenho aquele objeto quebrado, aquela energia já não está mais ali. Precisa tirar, né? Precisa tirar. Então, há coisas que a gente deixa para consertar. Nós estamos entrando num ano novo, num período que a gente falou aqui, a pastora falou no começo, que a gente teve que semear muita coisa nesse ano com fé para ver o que a gente vai conseguir colher em 2023. Eu creio que nós vamos colher bênçãos. E esse período que a gente observa as coisas quebradas na nossa vida, seja ela física, seja ela emocional, principalmente espiritual. Nessa pandemia, a gente viu muita gente quebrando a sua fé, quebrando seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o próximo, Verdade. Seu relacionamento familiar, se apegou a outras coisas. E tudo aquilo que é quebrado, porque quando a gente vê um anel, uma aliança, ela é um círculo. Então ali não tem emenda, não tem nada que possa entrar e contaminar. Então ela é completa. Aí, olha aqui, isso, pastor, olha que lindo. Tá vendo?
É uma aliança. Quando você tem uma aliança com alguém ou com Deus, significa que você não tem nada quebrado. Oh, que lindo, pastor. Nada quebrado. Que lindo. Então você está dizendo que a minha aliança com Deus, nada entra, nada contamina, porque não tem uma rachadura para contaminar. A minha aliança com o meu cônjuge, a minha aliança com os meus familiares, com os meus líderes. Isso é muito importante. Muitas vezes, irmãos, a gente deixa as coisas quebrarem e a gente continua carregando elas quebradas. E deixa ali num canto, como quem diz, um dia você vai servir para alguma coisa. E a partir do momento que aquilo quebrou, não tem mais conserto, ao meu ver. E o problema é que o ser humano, dizem que muitas vezes se acostuma. Se acostuma com o quebrado, se acostuma com o remendado. Meu Deus. E a Bíblia já diz que o Senhor, ele pega o barro e ele faz o quê? Ele quebra e faz de novo. Assim também é a nossa aliança. Oh, que lindo. Então eu acredito que se a gente quebrou a aliança muitas vezes com os nossos líderes, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos patrões, precisa quebrar e fazer de novo. Não adianta remendar, botar um durepox ali, uma cola, um durex, que não vai ter o mesmo efeito. Perdeu aquela unção. A outra coisa que eu acho legal é nada faltando. É observar aonde que está faltando. Olha, que lindo. E às vezes está faltando para mim e para você um fruto do Espírito. Está faltando Um pouco mais de amor. um pouco mais de amor, um pouco mais de bondade, De paciência. paciência, domínio próprio, que é o mais difícil, que ao meu ver é o mais difícil, que eu acho que eu estou lutando ali para ter. Mas o importante é você identificar onde que está faltando, né, pastor? Isso aqui está faltando em Aquilo mim. que Jesus falou para o jovem, então, porém te falta uma coisa. Isso, olha que lindo. Te falta algo. Sempre falta alguma coisa. Temos que perguntar todos os dias, o que está faltando em mim? Qual área do meu caráter que ainda está faltando entrar Jesus? Qual área do meu compromisso que está faltando entrar Jesus? Qual área da minha intimidade está faltando entrar Jesus? Porque se a gente quer o shalom que excede todo entendimento, que a Bíblia diz que vai fazer o quê? Guardará o nosso coração e os nossos pensamentos. Ah, por que eu sou atacado muitas vezes por pensamentos ruins? Porque a gente não tem essa paz que entende, que excede o nosso Meu entendimento. Deus, que lindo isso. E aí o que acontece? Fica faltando. E aí você sente falta na área emocional, na área espiritual, na área financeira, em tudo. Então é muito importante a gente fazer essa análise, né, pastor? Nossa, examine-se, pois. Porque a pessoa ela se examina muito no dia da ceia. É errado? Não. Mas eu acho que esse exame tem que ser feito todo dia. Por isso que nós temos que ler e meditar a palavra, né? Só ler não adianta. Você pode ler a Bíblia em um dia. Não vai resolver nada se você não meditar. Vai valer mais se você meditar um versículo e ficar com ele ali, ó. Esse versículo o mês inteiro Trabalhando ele. Eu gosto da leitura em um ano, mas eu não vejo que surte tanto fruto quanto você meditar. Que é pegar aquilo. Às vezes você vai ficar várias vezes no mesmo versículo, porque ele precisa completar o que está faltando em mim e em você. E por último, nada fora do lugar. E você parece assim que mexe, que é como se tirasse a pedra preciosa do lugar É dela. uma desordem, né? Tudo que é desordem, Deus não gosta. A gente já vê isso lá no tabernáculo, né? A riqueza de detalhes, quando o Senhor chama Moisés lá em cima, fala, vem aqui. Ele sobe e ele vê tudo lá em cima. E eu tenho comigo que ele vê coisas que a gente nem... Eu tenho umas coisas meio doidas na minha cabeça. 40 dias ele viu tudo, né, pastor? Ele viu a criação. Ele não podia ter feito o que ele fez se ele não tivesse visto, pastor. Não tem como. Escreveu o livro de Jó, o Pentateuco. Em 40 dias ele viu tudo isso. Eu acredito assim como se fosse... nosso Deus. Esse a gente pode dizer depois de Enoque, ou até mais, não sei, que ele viu o sobrenatural. Ele experimentou, ele andou, ele comeu, ele... A Bíblia diz que ele comeu lá. Ele comeu a comida celestial. E o que ele entendeu? Que tudo tinha o seu lugar. No tabernáculo tinha o lugar dos pães, tinha o lugar da bacia, tinha o lugar da arca, tinha o lugar do incensário. Na nossa vida, tudo tem o seu lugar. Nós temos que colocar as coisas no lugar. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo, logo que eu me converti. Eu me converti lá com a senhora, nunca me desviei, para a glória de Deus eu falo isso, nunca me desviei, pelo ensinamento que eu tive, pela base. Eu me lembro que uma vez eu faltei uns 2 cultos, a senhora me chamou, por que você faltou no culto? E aí eu falei, não falto nunca mais. E eu me lembro que
tudo isso trouxe um fundamento muito importante para minha vida. Eu não me lembro disso não. Gente, Não, logo menina, tem 21 anos só, tá? Não é para lembrar mesmo, 21 anos. E a senhora sempre deu uma base muito importante. E de colocar as coisas no lugar. Sempre nos ensinou a manter a ordem. E eu estava, né, uma vida perturbada ainda, estava no início da conversão, precisando de muita transformação. E eu lembro que eu entrei dentro do meu quarto, eu estava nervosa, eu era muito nervosa. E eu soquei as coisas assim, eu falei, muda minha vida, Senhor, hoje, ou eu vou largar a mão disso. E eu lembro que eu abri o guarda-roupa. E uma voz falou assim, começa arrumando o seu guarda-roupa. Olha, que lindo, pastor. Nunca me esqueci, foi a primeira voz do Espírito Você Santo. nunca me contou isso não. Foi a primeira voz. Eu sempre falo nas minhas mensagens, começa arrumando o seu guarda-roupa. O que ele quis dizer? Põe em ordem as suas coisas que eu vou colocar o resto. Olha que lindo. E eu lembro que eu joguei toda a roupa. Estava um rebu mesmo o guarda-roupa. Tanto que hoje, até hoje, meu guarda-roupa é extremamente arrumado. Eu posso fazer umas bagunças, mas o guarda-roupa é arrumado. Eu sempre guardo as coisas no saquinho. Aprendi com você, Marlene. Vocês estão percebendo que aonde Deus trata, não muda mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu fico neurótica se eu ver as coisas bagunçadas no guarda-roupa, porque foi muito forte. Ele falou, começa arrumando o seu guarda-roupa. E eu joguei toda aquela roupa na cama e eu fui arrumando, e eu posso dizer que até hoje o Senhor está arrumando a minha cama, meu guarda-roupa, minha vida, minha casa, não parou de arrumar mais. Você tem essa fé, essa coragem para chegar, para fechar o teu olho assim por 5 segundos e dizer, Senhor, arruma minha vida. Tudo que estiver fora do lugar, ponha no seu devido lugar. Porque Deus está falando aqui. Olha que coisa forte, né? Continua, pastor. Que lindo, pastor. Então, colocar as coisas no lugar. O Senhor diz que quando Ele passa no acampamento, Ele manda até que enterre as fezes, né, pastor? Porque Ele não gostava da sujeira, do mau cheiro, da bagunça. Deus é limpo. Deus gosta da limpeza, da organização. Então, às vezes, tem coisa na nossa vida que está... Pastor, eu estou com as coisas fora do lugar. Eu vou começar lá em janeiro uma campanha de prosperidade. Mas na prosperidade qual? Colocar as contas no lugar, primeira coisa. Então, às vezes, a gente está cheio de dívida, vamos começar. Começa do pequeno, vai até o maior. Verdade. Deixa o banco por último. Começa pagando, estou devendo esse aqui, o Avon, R$20. Paga o Avon, R$20. E não compra mais. Vai lá, paga não sei o quê. É assim que a gente faz. Porque a gente vai colocando tudo no lugar. Não parece, mas a Bíblia diz que o que a gente faz no físico reflete no espiritual. Que nós ligamos na terra, ligamos no céu. Quando você acerta algo aqui, seja na área financeira, emocional, espiritual, algo também é acertado lá no céu. E essa transformação, irmãos, são 21 anos. Que eu louvo a Deus que todo dia, eu digo que todo dia Jesus me quebra e faz de novo. Que é melhor ser um vaso quebrado do que um vaso bonito na vitrine onde todo mundo passa e observa, mas ele não tem o valor que Deus quer. Só de aparência não dá mais. Só de aparência não dá mais. A gente realmente precisa ser transformado de dentro para fora. E o Espírito Santo para prosperar. Por quê? É a paz de Deus que ultrapassa. Então, se eu for trazer aqui, ó, é um nada quebrado, é um nada faltando e um nada fora do lugar que ultrapassa todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, estou com pensamento de morte, estou com pensamento de suicídio, estou com pensamento de tomar um veneno, estou com pensamento ruim. Porque o que está faltando? As coisas no lugar. As coisas quebradas serem consertadas ou sair. Consertado que eu digo fazer de novo. E as coisas faltando ser colocadas. Então, tudo na minha vida e na sua. Para que a gente possa andar com o nosso coração limpo diante do Senhor. Porque tudo começa aqui no sentimento, desce para o coração e aí vem nas ações através dos sentidos. E aí que é o perigo. Aí é o perigo. Porque o que eu vejo eu me contamino, o que eu falo eu me contamino, o que eu toco eu me contamino. E Deus é limpo. Deus gosta de coisa limpa. Que a gente possa todos os dias, né, pastora, passar por essa água que flui do trono de Deus. Gente, eu estou assim quietinha, só ouvindo, comendo, bem devagarinho. Sabe quando você não quer que a comida acabe? Você fica mastigando. Então quando alguém chega e fala Shalom, que a gente fala muito aqui, né? Shalom, paz seja convosco. É muito mais profundo.
É muito mais profundo. Você está dizendo para ele, ó, que nada te falte, que nada na sua vida seja quebrado e que nada esteja fora do lugar. Gente, lindo demais. Amanhã, se Deus quiser, você vai me trazer mais uma palavra para nós, tá bom? Vamos na rema. Vamos na rema. Vamos na rema. E isso que eu estou dizendo que vem na rima. Olha que coisa linda. Gente, é o Ministério Golfire. Eu estou tão feliz, estou tão agradecida a Deus pela vida dela, da sua filhinha Clara, que está aqui com a gente, pela vida da minha filha Má, que é hoje abaixo de Deus, né? É tudo que eu tenho. Uma companheirona, né? E Deus abençoe muito, muito vocês. Se essa palavra falou com você, olha para mim. Curte muito. Compartilha muito ela. Compartilha hoje pelo menos 7 vezes, né? Tá bom? 7 vezes já vai abençoar demais esse santo ministério. E esse ministério, ele tem, não parece, mas ele tem custo, né? Todo ministério físico, até o virtual, acho que o virtual está tendo mais custo ainda. Eu cheguei aqui, eu vi que elas têm os aparelhos, tudo separadinho, e tem custo para você manter uma internet boa. Aqui é um lugar ruim de sinal, tem custos aparelhagem. Ela me falou um pouquinho dos sonhos que ela tem para fazer, então tudo vai recurso. Então, se você quer continuar semeando, abençoando, eu semei nesse ministério, eu posso dizer que eu colhi muitos frutos daqui, sempre colhi. Eu sou prova de quando eu dei a minha primeira primícia, que o Espírito Santo falou comigo na palavra, eu dei a minha primeira primícia para a senhora, separei 10% do que eu ganhava e dei de primícia. Não, 10 não, uma parte, separei uma parte, perdão. Peguei o valor, separei em 30 e dei uma parte para ela. E eu me lembro que aí eu fui acompanhar a senhora na Caixa Econômica Federal, e ela foi ver um negócio de PIS dela lá. E eu peguei e falei para a moça, aproveita e vê o meu. Nem sabia que eu tinha nada. Eu estava lá mesmo. Eu lembro que eu peguei 10 vezes o valor. Meu Deus. Então, tem segredos isso tudo. Semear no ministério que é abençoado, onde eu pude presenciar mais de 2 horas de oração aqui em cima da Torá de Milagres. Essa é a Torá que eu carreguei um tempo também, não foi? Aqui na campanha política? Ou era outra? Eu não lembro, era outra. Era outra, né? Eu lembro. Então, a Torá está aqui, e vai de manhã, e vai de tarde, e vai de noite. Vocês estão sendo muito bem amparados espiritualmente. Então tem um custo tudo isso. Você pode abençoar o Ministério Golfire. Se você não dizime nenhuma igreja, você pode ter certeza que você vai ter uma cobertura espiritual, porque eu não abro mão dessa cobertura. Você pode também entregar a oferta da sua idade. Eu até gostaria de falar do segredo dessa oferta, se a senhora me permitir. Vamos deixar você falar amanhã ou depois de amanhã, por Pode favor? ser, Sabe por pode quê? ser, pode. Hoje, nós temos que segurar você aqui um pouquinho, por favor. Cada hora também. E tem um segredo dessa oferta também. Então você pode abençoar o Ministério Golfire através do Pix, que é o Banco Bradesco, né? 033, alguém pode digitar para nós? 189-448-31. Ela sabe já, gente. Já, porque a gente também envia nossa contribuição aqui, porque eu sei que esse ministério é para as nações, tá? Que Deus abençoe a sua vida, foi um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande.